Olímpicos na Alemanha de Hitler, em 1936. O verdadeiro racismo de Hitler e do nacionalsocialismo. Neste vídeo, saberás de uma vez por todas em que consistia realmente o racismo nacionalsocialista de Adolf Hitler, e o que melhor do que as palavras do próprio Jesse Owens e testemunhos das Olimpíadas de Berlim de 1936. A imprensa internacional nos disse que Hitler se incomodou especialmente quando um esportista da raça negra ganhou 4 medalhas de ouro, humilhando a Hitler e a Alemanha nazista. Os meios de comunicação internacionais levaram pelo menos 3 anos divulgando ao mundo que Hitler e a Alemanha nazi eram supremacistas, que depreciavam a todos os demais povos do mundo. Porque quem faz isso na verdade são os próprios judeus, né? Eles que se dizem povo eleito, povo escolhido, odeiam todo o resto, dizem que são gados para servi-los. Os meios de comunicação omitem o fato de que o próprio Jesse Owens relatou sua experiência com Hitler e com os alemães. Luz Long, esportista alemão, nazista, junto de seu amigo de raça negra, Jesse Owens, poderiam fundir todas as medalhas e troféus que ganhei, e não valeriam nada frente à amizade de 24 quilates que fiz com Luz Long naquele momento. Jesse Owens. Jesse Owens. Será que realmente Hitler se sentiria humilhado porque Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro para os Estados Unidos, quando a Alemanha nacionalsocialista de Hitler foi de longe a campeã indiscutível com mais medalhas do que eles, a Grã-Bretanha e a França juntas? Owens foi aclamado por 110 mil pessoas no Estádio Olímpico de Berlim. E depois, muitos berlinenses lhe pediam autógrafos quando lhe viam pelas ruas, na qual teria sido indesejado em qualquer outro país branco do mundo. Durante sua permanência na Alemanha, permitiram a Owens viajar e se hospedar nos mesmos hotéis que os brancos, o qual nesse momento deveria ser irônico, já que os afro-americanos nos Estados Unidos tinham sido proibidos de fazer isso. Não tinham nenhuma igualdade de direitos, apesar de serem cidadãos. Enquanto na Alemanha, todo negro, todas as raças tinham iguais direitos, nos locais públicos e também no exército, como eu já falei várias vezes nos meus vídeos. Para de acreditar nesse sistema podre que te mentiu sobre tudo. Por que você aceita que o sistema mentiu sobre tudo e não aceita que mentiu sobre Hitler e os nazistas? E ficam deletando meus vídeos aqui porque é verdade, porra. Se fosse palhaçada, se fosse um discurso estúpido, racista, de ódio, deixariam ver, para que o mundo visse que é uma merda e negasse. Eles escondem porque vai convencer todo mundo, não é óbvio? Ou você é uma lesma estúpida. O negro era tão querido e popular para o povo alemão que não teve, depois da primeira vitória, praticamente mais descanso, porque onde fosse tinha que dar autógrafos. Depois da vitória, se viu obrigado a mudar de lugar para fugir das multidões caçando autógrafos. Milhares esperavam na fila do lado de fora, na Casa Bautzen, na Vila Olímpica. Ou seja, os alemães tinham o racismo é contra negro, que eles falam que ensinavam na escola, que supremacia. Enquanto em todos os países, inclusive Estados Unidos, separavam os negros, não deixavam inclusive os filtros, banheiros, tudo. Na Alemanha era visto de igual para igual. Mentiram para você, aceite isso, ponto final. Quando voltei ao meu país natal, depois de todas as histórias que se inventaram sobre Hitler, eu não podia viajar na parte da frente dos ônibus. No meu próprio país, voltei à porta de trás. Não podia viver onde eu queria. Nem sequer fui convidado à Casa Branca para dar a mão ao presidente do meu país. Jesse Owens, campeão olímpico estadunidense na Alemanha, em 1936. Veja, as palavras do cara que a mídia escondeu de você. Tá aí, testemunhos. Hoje a internet te mostra. E eles estão desesperados por isso. O mundo está acordando. Na Alemanha nazista, o trataram como um igual, comentou William J. Baker, o biógrafo de Owens. É difícil imaginar a minha felicidade. Quando corria, havia um momento em que me pareceu que eu tinha asas. Todo o estádio se mostrava tão animado que me contagiou e corri com mais alegria, parecendo que havia perdido o peso do meu corpo. O entusiasmo desportivo dos espectadores alemães me impressionou profundamente, especialmente a cavalheiresca atitude do público. Podem dizer a todos que agradecemos a hospitalidade alemã. Jesse Owens. Quando passei, o chanceler Adolf Hitler se levantou, me saudou com a mão e eu lhe devolvi o sinal. Achei que os repórteres tiveram mau gosto ao criticar o homem do momento na Alemanha, Jesse Owens, numa entrevista à Tampa Tribune, antes de falecer no hospital de câncer. Li muitas histórias dizendo que o Hitler ignorou a Jesse Owens, e isso é bastante mentiroso, falso, porque realmente eu fui testemunha, vendo Hitler esticando suas mãos, estendendo suas mãos para Jesse Owens e o felicitando.
pelo que ele havia ganhado. Eric Brown, piloto mais condecorado ainda vivo da Marinha Britânica. Documentário da BBC, The Extraordinary Story of Captain Winkle Brown. Ambos esticaram suas mãos e Owens portava em sua carteira uma foto com Hitler. Owens me disse: foi um dos momentos mais lindos da minha vida. A foto havia sido tirada na mesa dos ganhadores e por isso os repórteres não os testemunharam. Eu ouvi Siegfried Michner, periodista desportivo. O fato de que uma raça queira se manter pura demonstra precisamente sua força vital e sua vontade de viver. Me parece algo normal que cada qual tenha seu orgulho racial. Isso absolutamente não significa depreciar as demais. Veja que os judeus corrompem com essa história de acabar com as raças para só eles se manterem o povo eleito, o povo puro, que não se mistura, só considera judeu filho de mãe judia, não pode falar deles que eles deletam os vídeos. Porque isso tudo é mentira. Hitler, o nazismo e os povos, os grandes líderes sempre amaram o seu povo como amaram os demais, porque juntos podem dar perspectivas uns aos outros e até mostrarem suas glórias, suas habilidades, trocarem recursos, riquezas, compartilharem um mundo que é nosso, mas os judeus pensam que é deles, por isso fazem o que fazem, por isso está todo mundo cego na mentira deles. Chega de repetir isso, não tenha medo, que a gente compartilha isso com o pendrive, foda-se, enfia esse YouTube no meio do cu, a verdade não vai ser calada. Nunca tive a opinião de que talvez os chineses fossem racialmente inferiores. Ambos pertencemos a velhas culturas e admito francamente que a tradição deles é maior que a nossa. Eles têm todos os motivos de estarem orgulhosos dela. Da mesma maneira que nós estamos orgulhosos do círculo cultural ao qual nós pertencemos. Até acredito que será um pouco mais fácil chegar ao entendimento com os chineses e japoneses quanto mais persistirem no seu orgulho racial. Adolf Hitler. Veja que o ideal era esse, juntar o melhor de todas as raças. Coisas que desesperam os judeus, porque eles perdem o posto deles de líderes do mundo, de povo escolhido de Deus. George Childs, Rockefeller, George Soros, todos esses judeus que dominam o mundo com o dólar, com a Reserva Federal, com a mídia, que fizeram as guerras. Ninguém pergunta por que eles foram expulsos de mais de 100 países. Por que estão envolvidos em todas as guerras? Heróis bíblicos fazem todo mundo, separam os povos com religião, com mídia, com política, financiam todos os lados, fazem essa palhaçada. Você faz um vídeo perguntando, deletam. Nós apreciamos o fato de que aqueles de outra raça são diferentes de nós. Se essa outra raça é melhor ou pior, não é possível para nós julgarmos. Isso exigiria que nós transcendêssemos nossas próprias limitações raciais durante o veredito e que assumíssemos uma atitude sobre-humana, incluindo divina. Ou seja, as raças têm um aspecto de reflexo das cores, dos ângulos de perspectiva da luz. As raças, os povos do mundo, juntos, formam a consciência coletiva que dividem perspectivas e fazem a beleza da vida mais rica, mais harmônica, diante de povos que são felizes de maneiras diferentes, podem assim produzir conhecimento, riquezas, traduzir a harmonia desse holograma de maneiras ricas e diferenciadas, que unidas fazem um mundo mais maravilhoso. Isso desespera os judeus. Não estava contra as demais raças, estava a favor da sua própria raça, focava em defender e melhorar sua raça, e desejava que todas as demais raças fizessem o mesmo por suas respectivas raças. Tinham que ser os melhores em todos os sentidos, tanto física como mentalmente. Tinham que ser os melhores da grande raça alemã. Toda raça deveria se esforçar para ser o seu melhor, cada um com a sua cultura, com a sua genética, com a sua história, com o seu ponto de vista, com o seu local no globo, na natureza, com as suas revoluções climáticas, suas revoluções históricas, com todos os seus motivos para se unirem contra algum caos local, faz esses povos serem diferentes, e a união dessas perspectivas cria a riqueza do coletivo. O racismo alemão tem sido deliberadamente distorcido. Nunca foi um racismo anti qualquer outra raça, era um racismo pró-germânico. Sua preocupação era de fazer a raça germânica ser forte e saudável, em todo sentido. Hitler não estava interessado em ter milhões de degenerados, se estava a seu alcance não tê-los. Hoje em dia se encontra muito alcoolismo e drogados se florescendo em qualquer parte. Hitler se preocupava que as famílias alemãs fossem saudáveis. Ele se ocupava de que criassem filhos sãos para uma nação sã. Claro que é mais fácil quando você tem felicidade, quando você tem harmonia, você tem esporte, você tem como entreter a si mesmo, enganar seu ego, equilibrar seu ego, ter metas, ter chance de alcançar essas metas. Assim você não precisa ficar dopando essa realidade vibracional aqui, né, para esquecer sua memória linear recente e ter certo alívio, né, para poder se organizar num outro padrão vibracional.
que é isso que as drogas ajudam, né, você a fazer. Mas muitos se perdem ali, porque tem alívio quando volta o inferno, prefere morrer nas drogas do que viver sem elas, né? E não é as drogas que matam, é a vida que o cara tem sem elas. Não passa conhecimento nas escolas, não ensina o ego, não faz uma didática pro ser aprender a ser ele mesmo, ter chance de ser ele mesmo, antes de cobrar ele nessa lama que é o capitalismo, que ele nasce imundo, sujo, perdido, sofredor, e querem que ele se levante, peça moeda no farol, o problema é dele. Entendeu? Não criam filhos de uma pátria amada que ama seus filhos, porque eles querem que nós nos fodamos, porque eles são judeus, não brasileiros, priorizam Israel e judeus, o mundo é deles, eles querem que nós nos fodamos. Só interessa para eles o que ajudar Israel, o que ajudar os judeus, o resto é resto. Nós temos que nos levantar contra isso, queira ou não. Isso não é discurso de ódio, isso é um fato. Ódio tem eles que são racistas. Se eles não concordam com isso, acordem, saiam dessa. Porque os culpados são eles, os racistas são eles. Os usurpadores são eles, os mentirosos são eles, os enganadores são eles, quem domina a ONU são eles, quem domina o mundo, o dólar, as mídias são eles, quem faz o mundo jurar lealdade a Israel são eles, quem queimar no inferno por causa de Israel são eles, quem sempre mentiu pro mundo sempre foram eles. O racismo alemão significava o descobrimento de valores criativos na sua própria raça, o descobrimento da sua própria cultura. Foi uma busca do excelente.